E o empresário de Abel Ferreira resolveu quebrar o silêncio e falou sobre o futuro do técnico, admitindo inclusive que ele já teve 6 propostas desde que chegou ao Verdão. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora dar todos os detalhes dessa história. Quero falar também sobre a sequência para Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. O Galo tem enorme chance de abrir vantagem nas 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o clima bem pesado no Grêmio, pode sobrar para Luiz Felipe Scolari. Tem ainda informações importantes sobre o São Paulo. A diretoria resolveu dar um voto de confiança para o Crespo, mas o torcedor tricolor parece não estar muito satisfeito e invadiu as redes sociais do argentino. Para completar, falam ainda sobre Felipe Melo, sobre a rescisão de contrato de Marquinhos Calazans, sobre Santos e Portuguesa na Copa Paulista, além de uma série de outras notícias. Não se antes de me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para mais de 1.080.000 inscritos para deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola ao vivo. Vou responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E terça-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia. Na quarta também tem partida. Vários jogos e ótimas chances de você se dar bem. Separei uma partida em específico, confronto entre Red Bull, Bragantino e Flamengo, com ótimas cotações. Vitória do Red Bull em casa, pagando R$ 3,94 para cada real apostado. Já em caso de empate, R$ 3,92. Se der Flamengo, R$ 1,96 para cada real apostado. Você tem palpite para esse jogo? Se tiver convicção em qualquer um dos resultados, aposta que você tem grandes chances de se dar bem. Sempre lembrando que na 1xBet você tem o cupom do Nicola, 100% de bônus usando esse cupom do Nicola para completar. Apostador iniciante na 1xBet que perder a sua aposta tem até $10 devolvidos pela casa. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o Palmeiras, que contratou um advogado no Uruguai para acompanhar o caso do Felipe Melo. Contei para vocês durante o fim de semana sobre a preocupação. Vocês vão lembrar que em 2017 Felipe Melo deu um soco na cara de um jogador do Peñarol, do Mier, e depois da confusão toda generalizada em campo, vitória por 3-2 do Palmeiras, Felipe Melo foi convocado para prestar esclarecimentos. Só que ele e o Palmeiras voltaram antes da data marcada para esses esclarecimentos, para esse depoimento na delegacia. Ele foi convocado pela Promotoria Pública de Montevidéu. E desde então, nem o Felipe Melo nem o Palmeiras nunca mais voltaram à capital uruguaia e vai acontecer um encontro, o retorno do Verdão para a disputa da final da Libertadores contra o Flamengo no dia 27 de novembro. Preocupado com a possibilidade de desembarcar no Uruguai ao lado da delegação do Palmeiras e ser levado para prestar depoimentos, o Felipe Melo e os advogados do Palmeiras decidiram contratar um especialista em direito no Uruguai para tratar sobre o caso, para saber se há necessidade de o Felipe se apresentar com antecedência, para prestar depoimento, para prestar esclarecimentos. Acho extremamente prudente que seja adotado esse tipo de situação. Quero falar também sobre rescisão de contrato de Marquinhos Calazans. Não sei nem se vocês se lembram, mas o ex-jogador do Fluminense ainda pertencia ao São Paulo e o contrato foi rescindido na última sexta-feira. Ele foi contratado pelo São Paulo em maio de 2019, só entrou em campo 4 vezes, nenhum gol marcado. Uma curiosidade é que desde o ano passado ele se recuperava de uma cirurgia, só que há bastante tempo que ele não aparece para o tratamento dessa cirurgia no joelho esquerdo. E o São Paulo, irritado com a falta de profissionalismo, procurou seus direitos e conseguiu a rescisão do contrato. Marquinhos Calazans está livre para procurar outro clube. Bora falar agora sobre Santos e Portuguesa, os dois times que jogaram na tarde dessa terça-feira pela Copa Paulista. A grande novidade do Santos foi a presença do Madison, lateral direito, que é do time principal. Ele está em fase final de recuperação e esteve em 70 minutos do time B, que empatou em casa com o São Bernardo. A campanha do Santos B é muito ruim, o time é o lanterna do seu grupo com 4 pontos conquistados em 4 jogos. Portuguesa também empatou na tarde dessa terça-feira 0-0 com o Juventus, jogo na casa do Juventus, na Moca, e esse empate manteve a Lusa na primeira colocação do grupo, são 9 pontos conquistados, o Atibaia é o vice-líder com 6, Taubaté, Juventus e São Caetano são os lanternas do grupo, cada um com 5 pontos conquistados. Bora falar agora sobre Hernan Crespo. Contei para vocês todos os detalhes da reunião de ontem, que serviu para manutenção do técnico e de sua comissão, pelo menos até o confronto da próxima quinta-feira contra o Santos.
e a consequência, ou o termômetro em relação ao torcedor depois dessa decisão não foi dos melhores. A conta no Instagram do Hernan Crespo foi invadida por vários São Paulinos que decidiram cornetar, xingar e alguns até passaram do ponto em relação ao técnico argentino. Separei alguns textos, algumas postagens na conta do argentino. Abre aspas. Cara, você é o pior técnico, troca essa M3 pontinhos de goleiro e não joga mais com 3 zagueiros, meu Deus, seu fraco de M3 pontinhos. Um outro escreveu o seguinte: onde não chegam as pernas, chega uma paulada bem dada na sua cabeça. Ameaça inaceitável. Teve ainda um terceiro que o chamou de inútil e pediu para que ele sumisse o mais rápido possível do São Paulo. Tricolor que vem numa sequência de 3 empates consecutivos, 13º colocado com 28 pontos ganhos. Tem confronto decisivo contra o Santos na quinta-feira. Se o São Paulo perder para o Santos, vai ver o Peixe se aproximando do São Paulo e dessa maneira se aproximando também do Z4. São Paulo precisa reagir. Caso contrário, Hernan Crespo e seus auxiliares vão continuar correndo enorme risco de demissão. Venho contando para vocês já há algum tempo com exclusividade que um dos fatores que seguram o Crespo no São Paulo é o valor da multa rescisória, $750 mil ou mais ou menos 4 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Atlético, que vai ter a oportunidade nessas duas próximas rodadas de dar um passo importantíssimo rumo à disputa do título. Rumo à conquista do título. O Galo já é líder do campeonato, 49 pontos ganhos, tem 10 de vantagem em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. O Flamengo aparece em terceiro com 38 pontos, ou seja, 11 pontos atrás do Galo. O único lembrete importante é de que o Flamengo tem 2 jogos a menos. Se ele vence essas duas partidas, a diferença de 11 pode cair para 5 pontos. E é exatamente por isso que os 2 próximos jogos são tão importantes. O Atlético tem, na teoria, os confrontos mais fáceis. Chapecoense fora e Ceará em casa. Os 2 times somados têm 39 pontos no campeonato. Guarde esse número 39. A gente vai comparar o nível de adversários de Atlético, de Palmeiras e de Flamengo, justamente levando em consideração a pontuação. O Palmeiras tem o América fora de casa e o Red Bull Bragantino em casa. Os 2 times juntos somam 61 pontos, então 39 pontos é a soma dos adversários do Atlético, 61 pontos a soma dos adversários do Palmeiras. Já o Flamengo enfrenta Red Bull Bragantino fora e Fortaleza também fora. 2 confrontos fora de casa, como visitante, e contra times que juntos somam 70 pontos conquistados. Então 39 pontos para os adversários do Galo, 61 pontos para os adversários do Palmeiras e 70 pontos para os adversários do Flamengo, o que só prova que, na teoria, o Flamengo tem 2 baita adversários, 2 confrontos decisivos na condição de visitante. Se o Flamengo tropeçar e permitir que o Atlético abra ainda mais vantagem, o título pode ser decidido de forma muito antecipada, de forma muito breve. Só para arrematar sobre esse tema, o Flamengo não vai ter para esses confrontos pesados o Isla, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gabigol, todos convocados para suas seleções. O Gustavo Henrique, o Diego e o Davi Luiz também estão fora, lesionados. E o Bruno Henrique é dúvida para essa primeira partida contra o Red Bull Bragantino em Bragança nesta quarta-feira. O Bruno Henrique saiu contundido no último jogo, não treinou e ainda não tem a sua escalação confirmada ou descartada. Então, diante de todo esse cenário, se o Flamengo conseguir chegar vivo e próximo do Atlético Mineiro depois dos 2 próximos jogos, pode arrancar para o título. Caso essa desvantagem, que hoje é de 11 pontos, ela aumente, a situação pro Fla pode ficar ainda mais complicada. Eu já vejo o Palmeiras com poucas chances de conquista do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o clima pesado no Grêmio. Tricolor gaúcho que perdeu em casa para o Sport no último final de semana, 2-1, resultado catastrófico. E o clima no vestiário pós-jogo foi o pior possível. Teve discussão áspera, teve discussão pesada, e os jogadores do sistema defensivo do Grêmio só não foram às vias de fato porque o pessoal do Deixa Disso precisou intervir de forma severa. O clima muito, muito quente, ruim, péssimo, para não dizer outra coisa. Na segunda-feira, o presidente Romildo Bolzan foi acionado, esteve no CT e participou de algumas das várias reuniões marcadas ao longo do dia. Esse problema que envolve a falta de resultados, a falta de confiança e o fato de o Grêmio estar na zona de rebaixamento também bate a porta do técnico Luiz Felipe Scolari. É que os jogadores pediram ao Felipão um esquema mais ofensivo, até pelas peças que o time tem. O Grêmio do Luiz Felipe Scolari é um time que se baseia muito na ligação direta,
na tentativa de chegar o mais rápido possível no campo de ataque, mesmo ignorando peças super importantes e de qualidade que o time tem. E foi isso que os líderes do elenco foram tentar estabelecer, conversar, tratar com o treinador. Filipão, a gente pode chegar de outras maneiras no campo do adversário. Olha a qualidade desse elenco. Até porque, enquanto treinados pelo Renato Gaúcho, esses jogadores tinham como praxe jogar de forma mais bonita, com posse de bola. Então esse choque de realidade e esse choque tático também causaram estranhamento em alguns dos principais líderes do Grêmio. Só para lembrar que o Felipão, nessa nova fase da carreira dele, ele não tem participado tanto dos treinos. Quem tem tocado o dia a dia é o Paulo Turra, que é o seu auxiliar. E com o Paulo Turra, vários jogadores do Grêmio já tiveram problemas. A reclamação dos atletas é de que o Paulo Turra adota quase sempre um tom muito pesado nas cobranças, então a relação não é das melhores. E diante de todo esse contexto, se o Grêmio tropeçar contra o Cuiabá nesse meio de semana, jogo de vida ou morte para o Grêmio, pode acabar sobrando para um dos técnicos mais famosos, mais respeitados e mais admirados pelo torcedor gremista. Luiz Felipe Scolari corre risco sim de demissão. Para o confronto contra o Cuiabá, o Borja Redissol, que sofreu uma lesão no tornozelo, e o Vila Sante está servindo a seleção paraguaia. Time que é o 18º colocado, só 22 pontos conquistados, 2 a menos do que o Santos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É bem verdade que o Grêmio tem um jogo a menos do que o Peixe. Para arrematar sobre o Grêmio, queria contar que o tricolor gaúcho tem hoje 42% de chances de ser rebaixado, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre o futuro de Abel Ferreira. O empresário do Abel, o Hugo Cajuda, ou Cajuda, como queiram, ele deu uma entrevista ao UOL para falar a respeito do que deve ser o futuro do Abel. Primeira frase que eu destaquei é a seguinte, abre aspas: não é verdade que o Abel tenha alguma intenção de deixar o Palmeiras no fim do ano, como chegou a ser noticiado por alguns jornalistas. Ele não pensa em sair do clube, tem contrato até o fim de 2022, está muito comprometido com seus jogadores e com o Palmeiras. Ele foi além, afirmou que não existe nenhum contato hoje com outros times interessados e admitiu que existiram ofertas até recentes, abre aspas. Ele já teve 6 propostas concretas para sair, algumas até superiores, a última delas na semana passada, e nunca o fez estar nesse projeto com o Palmeiras de alma e coração. Ele está tão comprometido e satisfeito que não vejo por que não continuar por mais alguns anos, fecha aspas. Estou atrás, com uma pessoa próxima ao Abel, de qual é esse time interessado na contratação do Abel, que tentou contratá-lo na semana passada e já ouviu o descarte. O empresário do Abel também afirmou nessa entrevista que existe a possibilidade de prorrogação automática do contrato de dezembro de 2022 para dezembro de 2023. Cheguei a contar para vocês no vídeo de hoje cedo sobre projetos, sobre planos da Leila Pereira. Ela quer contratar 6 reforços para a próxima temporada assim que assumir como presidente, e uma das metas é a permanência do Abel. A Leila gosta bastante do trabalho do técnico português. E por falar em gostar, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho, e a gente se encontra daqui a pouquinho a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço para todo mundo, tchau, tchau!